na primeira epístola de João, se você puder fazer a gentileza, primeira epístola de João. Abra aí junto comigo, capítulo 1, e verso 3 e 4. Eu fiquei estarrecido ontem, quando eu estava orando na igreja, e Deus me deu uma visão sobre algo que vai acontecer no nosso país, no Rio de Janeiro, em São Paulo e num outro estado que eu não sei qual é, tá? Eu não sei se é Brasília, se é Belo Horizonte, eu não sei. Mas São Paulo e Rio de Janeiro eu sei porque eu vi a cidade e conheci, tá? Algo que está para acontecer. Está nos dias para acontecer. Deus me mostrou ontem, tá? Vem, irmã Cirlei, pode vir, que você vai ser muito bem-vinda, tá? Está para acontecer. E eu não falei nada para ninguém ontem. Nós estávamos lá orando o pastor Fabiano, a pastora Ana, a missionária Carla, o irmão Gabriel, o Heiser, a pastora Shirley. Nós estávamos lá orando na igreja. E Deus falou comigo sobre muitas coisas, mas Ele me deu uma visão sobre isso. Mas eu não contei para ninguém, não falei nada, fiquei quieto. Cheguei em casa, orei mais um pouco de madrugada. Levantei hoje de manhã cedo. E fui correr na praia. Faço todo dia, hoje tem sol, né? Faço sempre, estou fazendo quando eu estou aqui, né? Quando não estou, mas quando eu estou eu vou fazer. E quando eu chego na praia, irmão, eu encosto, estaciono o carro, desço na praia, a primeira coisa que eu faço é abrir o meu coração para Jesus, né? Eu saudo o Senhor, falo bom dia, papai, bom dia, querido Jesus, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Sempre quando eu piso, saio do carro, eu desço na calçada, já ali na beiradinha da praia. A primeira coisa que eu faço é cumprimentar o Senhor, iniciar minha oração. Eu já inicio a minha caminhada com oração. São 3 quilômetros de ida e 3 quilômetros de volta, né? Eu faço um pouco caminhando, um pouco correndo, um pouco caminhando, um pouco correndo, porque eu não consigo correr. Olá a todos do canal Web Mídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da Web Mídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, tá? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa profecia do pastor Sandro Rocha. E eu acredito que muitas pessoas já lembram dessa profecia, não só a profecia do pastor Sandro Rocha, como fique atento ao que você vai ouvir, tá? Preste atenção, veja veja completo, veja na íntegra. Por quê? Porque o pastor Sandro Rocha vai falar um assunto importante e depois... todo o trecho ainda. Então eu vou caminhando e correndo e enfim, né? E eu comecei a caminhar, a minha caminhada, e eu disse: Senhor, que coisa tremenda o Senhor me mostrou ontem. Eu não posso falar nada se o Senhor não trouxer uma confirmação ao meu coração. Eu tenho a preocupação de fazer isso sempre. Não ache você que eu vejo uma coisa e falo, a não sei quando eu estou aqui no culto, o Espírito Santo me fala de bate-pronto assim, se não, se é uma coisa mais intensa, mais grave. Quero pedir para você que está no YouTube, que você curta a nossa página. A gente está em quase 1.400 pessoas e só 700 curtiram a página. Às vezes os irmãos entram e esquecem, né? Não sei se você já se cadastrou aí no nosso canal. Se não, se cadastre, né? Vá lá, assine aí o canal. Aperte lá o sininho para você receber as notificações, tá bom? Não deixa de fazer isso aí. Isso abençoa o nosso canal. Quando alguém entra no YouTube e digita lá só pastor, se a gente tem bastante visualização, a gente tem bastante curtidas, a gente aparece primeiro e aí alcança mais pessoas, né? Tá? E então o Senhor me deu uma visão de novo. Exatamente como eu vi ontem, Deus me mostrou hoje. E não me deu apenas a visão, Ele me falou por que e o que vai acontecer, né? Foi mais intenso, né? Desceu um anjo do céu. Eu vou falar para você, se você quiser acreditar, você acredita, se você não quiser, né? A gente continua amigo. E ele ficou andando do meu lado direito,
o anjo de Deus me falando, o meu braço queimou, como se eu tivesse ficado com o braço na frente do forno. Sabe quando você abre e você está assando ou da churrasqueira, que você põe o braço muito perto do fogo, assim, esquenta, sabe? Como uma sensação de queimar, queimou meu braço, da presença do anjo de Deus andando do meu lado. Né? Ele desceu do céu e ele andou do meu lado. Eu fui tocado por Deus, entrei num mistério, numa língua estranha que eu nunca tinha falado. Nunca tinha falado. E à medida que eu ia falando, o Espírito Santo ia interpretando para mim aquilo que eu estava falando. Foi algo muito, muito intenso. Muito intenso. Por isso estou te falando com toda a certeza do meu coração. Toda certeza. E aí quando eu chego aqui, eu peço uma palavra para Deus. Senhor, o que eu vou falar? Aí Deus me dá 1 João, capítulo 1, verso 3. O Espírito Santo falou para mim. 1 João, capítulo 1 e verso 3. Não ache você que eu sei o que está escrito quando Deus fala para mim. Não sei, eu venho aqui e vou ler. Aí está escrito assim, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, ele continua, vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha a palavra que Deus me deu. Até eu me surpreendi, irmão. Até eu, quando eu olhei aqui, eu falei, Jesus amado. Jesus amado. Eu vi uma emissora de televisão. Escute o que eu vou te falar. Presta atenção. Presta atenção. Eu já disse que eu não vou dizer para você o que eu acho. Eu só vou te contar o que eu vi e ouvi. Ok? Interpretação é tua. Eu estava na rua. A visão que eu tive, eu estava na rua. E eu vi pessoas atacando uma emissora de televisão. Que eu também não vou falar o nome. Mas todo mundo sabe quem é. Era um prédio muito grande em São Paulo. Quem mora em São Paulo deve conhecer o prédio, porque eu nunca vi na minha vida, mas eu sei que era em São Paulo. Uma grade na frente do estacionamento. Um estacionamento com muitos carros. Uma grade quadradinha assim, alta. Uma portaria grande do lado direito. Eu vi assim, e o prédio atrás. E eu vi as pessoas, eles vinham correndo na beirada da grade e jogavam garrafas de gasolina, aquele coquetel Molotov, você sabe o que eu tô falando? Aquilo que a gente vê os caras, os black blocs jogando na polícia, sabe aqueles troços que fica pegando fogo assim? E eles jogavam para dentro daquele negócio assim e caía em cima dos carros, quebrava e os carros começavam a pegar fogo. E não era uma pessoa, eram muitas. Muitas pessoas vinham correndo e eu vou dizer para você, não tinham máscara no rosto, não tinha bandeira, eram pessoas normais, que foi o que me surpreendeu na verdade. E atrás daquele vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e aí veio um com um garrafão grande assim, jogou por cima, mas esse garrafão não tinha fogo, era só gasolina. E quando ele caiu assim, ele espalhou aquela gasolina e pegou fogo nos outros que estavam pegando e começou a pegar fogo em tudo no estacionamento. Um grande incêndio nos carros, começou a queimar tudo. Então eles começaram a atacar a portaria. E eles jogavam garrafas de gasolina na portaria, os guardas correram, tinha guardas, eles correram. E eles começaram a bater no portão, o portão caiu. E aqueles homens entraram correndo como se fosse um arrastão assim, sabe? Que a gente vê na televisão, eu nunca vi isso pessoalmente, né? A gente vê na televisão como se fosse um arrastão, assim, eles entravam uma turba de gente. Uma turba de gente. E jogavam aquelas coisas, aquela gasolina para dentro do prédio, na portaria, e aquilo tudo começava a pegar fogo. Tudo começava a pegar fogo, as pessoas de dentro corriam desesperadas. E aquilo tudo gerava um incêndio. E aí então era como se eu saísse de São Paulo e fosse para o Rio de Janeiro e visse a mesma coisa lá, no Rio de Janeiro. Tá? Então eu vi isso em São Paulo
Eu não sei se tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu não conheço, falo com sinceridade para vocês, porque eu nunca fui nem no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, então eu não sei. Tá? Não sei. Era incendiada também a emissora, essa emissora, né? Lá no Rio de Janeiro. E essa confusão acontecia também numa outra cidade, num outro estado que eu não identifiquei, não sei qual é. Mas eram 3. Ok? Depois disso, quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Escute isso. Eu vi uma montanha, tá? Uma montanha grande. Em cima dessa montanha tinham muitos homens armados. Era uma montanha numa cidade, né? Você já sabe onde é, né? Uma montanha numa cidade, tá? Uma montanha numa cidade bem grande. E em cima dessa montanha era como se eu visse por cima, tinham muitos homens com fuzil. Muitos. E esses homens, eles usavam bermuda, chinelo de dedo, havaianas, né? Não tô ganhando dinheiro para fazer propaganda para eles. Havaianas. E sem camisa. E eles estavam como se dominando todo aquele lugar. Eles se sentiam seguros ali. Então eu vi uma corda. Escuta que eu vou falar para você aqui, que é muito importante. Eu quero que depois você vai entender. Primeiro eu vou te contar a visão, depois eu vou te falar o que Deus me falou, tá? Era como se tivesse um saco. Se você tivesse servido o exército, você entendeu o que eu vou falar. Um saco VO. O que é um saco VO? Um saco grande que tem uma corda que você puxa, ele fecha assim. Sabe aquele saco de acampamento? Que você enche de bagulho dentro, assim, você joga ele nas costas e sai carregando. Você sabe o saco daquele? Era como se tivesse um saco de baixo para cima naquele morro. E alguém puxasse aquela corda assim. E aquele negócio fechava de baixo para cima no morro, assim, vinha fechando e apertando assim. Essa corda eram homens, escuta que eu vou te falar, que usavam farda camuflada e usavam máscaras pretas. Usavam máscaras pretas. Pastor, era do exército? Não sei. Era da polícia de choque? Não sei. Eu não vi. Não sei. Então, como não tinha identificação, e eu olhei nos braços, porque eu vi bem eles, não tinha, e você sabe que o exército está identificado aqui, você sabe disso aqui, né? Ninguém tinha identificação. Mas eram muitos, era um batalhão inteiro. E eles cercaram todo o redor do morro. Só que os caras que estavam lá em cima não sabiam. Não sabiam. E eles estavam vivendo a sua vida cotidiana normal. Quando de repente esses homens invadem esse lugar. Invadem esse lugar. E os caras tentam correr para um lado, mas lá também tem. Eles estavam trancados. E eles todos são mortos. Todos. Mata todo mundo. E uma coisa interessante na visão que Deus me deu, eu quero que você preste atenção. Na visão que Deus me deu, do lado de cada corpo caído no chão e aquele sangue, tinha um fuzil caído do lado. Então os caras usavam aquele fuzil. Se não tinha um fuzil, tinha uma pistola. Não era um revólver. Eu não vi revólver, era pistola. Todos os caras que atacaram usavam fuzil, todos, sem nenhuma exceção. Era uma arma diferente. Entendeu? E eles faziam uma ação de surpresa, assim, pegava os caras de surpresa, irmão, e não tinha pra onde correr, morria todo mundo. Essa foi a segunda visão que eu tive. A primeira dos incêndios e essa do ataque à montanha. Tá? Ponto. Isso eu vi ontem na igreja. Então eu vim pra casa, dormi, eu orei. Vocês sabem que o pastor está na consagra jejuando a semana inteira, orando a semana inteira, né? Deus pediu para eu fazer isso. Então hoje de manhã, quando eu fui caminhar, eu estava caminhando, orando. O anjo de Deus
desceu. Eu tive toda essa visão de novo. E aí, quando acabava essa visão, eu vi dois anjos. Eu vi o rosto deles no céu, um à direita,